Galera, bom dia, galera. Hoje a gente vai agora mais uma videoaula, agora com conteúdo movimentos na superfície da Terra. Na verdade, dando sequência ao movimento variado, nós vamos ter aqui os movimentos que acontecem no vácuo. O que é vácuo? Ausência do ar. Sobre a ação da aceleração da gravidade. Quanto vale a gravidade aqui na Terra? Vale 9,8. Usaremos para efeito de cálculos aproximadamente 10. São, na verdade, 4 movimentos. Começamos hoje queda livre, depois lançamento vertical, lançamento oblíquo e finalizando lançamento horizontal. Nessa videoaula aqui hoje, nós vamos ver queda livre e lançamento vertical. Vamos que vamos aí com essa pequena revisão aí de movimentos. Então, primeiro aqui, o conteúdo de hoje será queda livre e lançamento vertical, um conteúdo bem simples, o mais fácil que tem aí dos 4 é o queda livre. E vamos entender agora o que vem a ser queda livre, né? O conteúdo queda livre do movimento, o nome queda, você não vai, dificilmente a questão vai dizer para você que o conteúdo é queda livre, mas ela vai vir dizendo o corpo é abandonado, o corpo é largado, deixa-se cair, o corpo é solto. Então, todos esses termos aí é utilizado para representar a queda livre. Então, na queda livre, primeiro, os corpos caem a partir do repouso, não tem velocidade inicial. Toda queda, né, quando você solta um objeto, ele vai cair verticalmente. E nós sabemos que quando o corpo é solto, largado, é a favor da gravidade. Então, nós vamos ter o quê? A trajetória vertical e orientada para baixo. Como a queda é livre para baixo, a favor da gravidade, ela assume um resultado que é o quê? Positivo. Durante a queda, realiza um movimento variado, do tipo acelerado. Então, realiza o move. Nós vamos utilizar todas as fórmulas do conteúdo anterior. Movimento uniformemente variado. E esse movimento é do tipo acelerado. Ao tocar o solo, ele atinge velocidade o quê? Máxima. Então, ele começa do zero e durante a queda a velocidade vai aumentando. A queda livre, como todos os outros movimentos que nós vamos estudar aqui para frente, que queda livre, lançamento vertical, lançamento oblíquo e horizontal, todos ocorrem no vácuo. Aqui nós temos uma imagem, né, que representa a queda livre, né? Deixa eu tirar essa câmera aqui para você poder visualizar melhor ela. Então, a queda livre aqui, que é um movimento que ocorre no vácuo, nós vamos observar ela que é o seguinte: ela acontece sobre a ação da gravidade, onde devido a isso aí, nós teremos que, está bem claro ali, ó, a gravidade está puxando ele para baixo. Então, nós teremos aqui o seguinte, a altura, ilustração de um corpo que é da livre a partir do repouso, né? Parte do repouso, a favor da gravidade. A gravidade assume um resultado que é positivo. Aqui nós temos uma simulação, né? Qualquer um pode fazer aí. Todo o movimento que é da livre ocorre no vácuo, porque se não tivesse o vácuo, essa simulação aqui, exemplo, ele pegou, soltou um livro e uma folha aberta, né? O ar influenciou na folha aberta, enquanto o livro chega ao solo primeiro, porque a ausência do ar. Então, na queda livre, nós temos que ocorre no vácuo, né? Todos os corpos simultaneamente de uma mesma altura chegam ao solo no mesmo instante com a mesma velocidade, independente de sua massa e formato, certo? Porque o ar não vai influenciar na queda livre. As funções horárias do movimento. Nós vimos que a queda livre, nós temos que o movimento da queda livre é um movimento uniformemente variado. Uma das fórmulas que nós vamos utilizar é essa fórmula das posições. Isso aqui nós já vimos. Só que essa fórmula será adaptada. De que maneira? Primeiro, queda livre não tem VO. A aceleração que atua é a gravidade. Então, veja só essa forma vai ficar. Primeiro, quando eu passar o SO para frente, fica S menos SO. Vamos cortar a velocidade, porque na queda livre, o corpo ele parte
do repouso, zero. Zero vezes qualquer valor dá zero. S menos SO gera a fórmula ΔS. Só que na queda livre o corpo não tem distância. Ele ganha altura ou perde altura. Então a ΔS é a altura e a aceleração que atua é a gravidade. Adaptando essa fórmula aqui, nós teremos que a altura é gt ao quadrado dividido por 2. Então toda vez que eu tiver queda livre, essa fórmula do movimento variado ela será reduzida, ficando apenas essa fórmula final, onde a altura é igual a gt ao quadrado dividido por 2. A segunda fórmula que nós temos, né, a partir daquela fórmula anterior que nós vimos aqui. Na internet, dificilmente você vai encontrar essa fórmula aqui. Ele pega essa fórmula aqui e faz o meio para os extremos. Ó. A altura que nós vimos é gt ao quadrado sobre 2. Quando eu fizer aqui meio para os extremos, gt ao quadrado é igual a 2h. O g está multiplicando, passou dividindo. Quando aqui está ao quadrado, isso aqui vira uma raiz. Logo, o tempo de queda é 2 vezes h sobre g. Tempo de queda, raiz de 2 vezes h sobre g. A terceira fórmula vem de Voat, né? V igual a VO mais AT. Você sabe que em queda livre VO é zero e a aceleração que atua, como já foi dito, é a aceleração da gravidade. Né? Se a aceleração da gravidade que atua aí, nós teremos que V é igual a VO mais GT. VO vai ser zero, porque estado de queda livre. Cortando VO, gera a fórmula velocidade é igual a gravidade vezes o tempo. Finalizando, nós temos uma quarta fórmula que parte da equação de Torricelli. Partindo da equação de Torricelli, nós temos que VO é zero, porque é queda livre, a aceleração é a gravidade e ΔS vai ser a altura. Então, VO ao quadrado, 2GH, mas como VO é zero, vai cortar o VO dessa fórmula, gerando a fórmula V ao quadrado igual a 2GH. Para nós começarmos a entender, nós vamos agora resolver umas 5 questões aí que envolvem a queda livre, para daí dar sequência ao lançamento que é vertical para cima. Para resolver essa questão aqui, que é de queda livre, nós vamos analisar ela, que é o seguinte, nós temos aqui essa questão daqui, fala o seguinte, diminuir um pouquinho só essa câmera aqui, para não ficar cobrindo a questão. Vou botar ela aqui no cantinho, dá para fazer todas assim. Essa questão daí tem assim. Vamos que vamos. Estudando a queda dos corpos, né? Estudando a queda dos corpos, Galileu e Galilei, né? Concluiu que um corpo leve e um corpo pesado, abandonados de uma mesma altura, né? Atinge o solo no mesmo instante. A partir dessa conclusão de Galileu, que só é válida para os corpos no vácuo, um corpo leve e um corpo pesado, em queda livre, visto de um referencial fixo no chão, descreve uma trajetória parabólica. Nós já vimos isso, né? Não é parabólica nada. A trajetória que ele descreve é uma trajetória vertical. Mantém aceleração constante, verdadeiro. Como se trata de um movimento uniformemente variado, nós temos que a aceleração ela vai ser constante, e ela não pode ser zero. E a aceleração que atua, nós já vimos aqui no assunto, que é a aceleração da gravidade. Essa aceleração que nós vamos usar, que é o G, vamos usar aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, mantém sim a aceleração constante, porque é um movimento variado. Atinge o chão com a mesma energia mecânica, atinge o chão com a mesma energia cinética. Olha, vou eliminar logo aqui essa desenvolve velocidade constante, porque não é. Quem é constante é a aceleração. Para achar energia, são cenas para os próximos capítulos, né? A energia cinética, mas alguns alunos já devem lembrar. Para achar a energia cinética, é mv ao quadrado sobre 2. Para achar a energia potencial gravitacional, é mgh. Quando o corpo cai de uma certa altura, ele manifesta energia potencial. Quando chega no solo, ele vai ter energia cinética.
A energia mecânica depende do ponto adotado, mas para achar energia mecânica eu preciso da massa. Logo, um corpo leve e um corpo pesado possuem massas distintas, logo a energia será diferente. Então não vai ter mesma energia nem mecânica nem cinética. Beleza? Bom, para resolver agora a próxima questão, vamos lá. Na próxima questão nós temos aqui o seguinte. Essa daí que é a próxima. O comportamento que expressa a velocidade de um corpo em função do tempo em queda livre, né? Tem várias situações aí representando a queda livre. Como é que a gente faria para identificar um corpo em queda livre na situação aí? Nesse caso aqui, o que é que de importante saber? Primeiro, se o gráfico vai ser uma reta ou se o gráfico vai ser uma parábola. O gráfico nesse caso será uma reta ou uma parábola? Ramon, depende de quê? Depende do eixo cartesiano. O eixo aqui é velocidade em função do tempo. Nós temos aqui, velocidade em função do tempo. Aqui tem tempo e velocidade. Aí você vai partir do gráfico de tempo e velocidade. O que é que vai acontecer aqui? Tempo e velocidade. A velocidade aqui nós temos, velocidade é igual a VO mais AT. Essa função na queda livre, nós está igual a GT. Independente da adaptação não, essa função ficou uma função do primeiro grau. Se ficou uma função do primeiro grau, o gráfico dessa função será uma reta. Como a aceleração da gravidade é positivo, tem que ser uma reta crescente, porque a gravidade assume um resultado positivo. E na queda livre, nós sabemos que ele parte do repouso. Então, aqui já está falso, porque não parte do repouso. Aqui não parte do repouso, parte lá de cima. Aqui parte do repouso. Aqui não, vem lá de cima e desce. O pessoal pensa que queda livre é uma parábola. Não é. Só poderia ser ou 0,2 ou 0,5. Nesse caso aqui, 0,2 ou 0,5. Nesse caso aqui, qual é a alternativa correta? Como o gráfico é uma reta, será 0,2. Agora, se é uma parábola, seria se fosse posição. Posição, e não seria nem essa aqui ainda. Tem que analisar depois com calma a questão. Então, o gráfico é uma reta, alternativa certa, 0,2. Tranquilo? Bom, para responder a próxima questão, vamos lá ver a próxima. Então, alternativa 0,2. A próxima questão, nós temos aqui o seguinte. Vamos lá. Uma pessoa está em uma ponte sobre uma estrada de ferro e observa um trem que se aproxima em movimento uniforme. Quando o trem está a 30 metros na vertical, que passa pela pessoa, ela abandona uma pedra que atinge o solo a 4 metros à sua frente. A altura da queda é 20 metros, adota-se G igual a 10 e despreza-se o efeito do ar. Julgue os itens a seguir. Então, vamos lá para responder essa questão daí. Para responder essa próxima questão, nós teremos aqui o seguinte. Ele pergunta no item 1, né? Item 1. O tempo de queda. Nós já vimos essa fórmula hoje. Adaptamos até a fórmula hoje de tempo de queda. Quem é que lembra aí essa fórmula de tempo de queda, né? Para poder achar o tempo de queda dos corpos, a altura que ele me deu, ele pediu o tempo de queda 2 segundos, né? Esse tempo de queda, que é 2 segundos, a altura que a pedra foi jogada é de 20 metros, então ficou aplicação direta aqui. Então, para nós acharmos aí o tempo de queda, nós temos aqui o seguinte, tempo de queda é raiz de 2H sobre G. Raiz aqui será 2, a altura vai ser 20, dividido por G, que é 10. Raiz aqui vai dar 40 dividido por 10, que vai dar raiz de 4, que vai ser, na verdade, 2 segundos. Então, o tempo de queda da pedra realmente é 2 segundos. Para você achar a velocidade com que a pedra atinge o solo, você pode escolher uma das duas fórmulas de velocidade. Uma das duas, qualquer uma das duas dá o mesmo resultado. Então, cabe a você
Claro, nós temos duas formas de velocidade. Tem a forma de velocidade, que pode ser GT, tem a forma de velocidade ao quadrado, que vai ser 2GH. Para você achar essa velocidade aqui, claro que a fórmula de cima, já que eu tenho o tempo, já achei o tempo aqui, a de cá é mais fácil. Mas se eu não tivesse o tempo, eu tinha que recorrer a de baixo. Para nós acharmos aqui, a gravidade será 10, o tempo foi 2, essa velocidade, no caso, vai dar 20 metros por segundo. Essa alternativa também se torna verdadeira. A velocidade do trem tem módulo igual a 13. Observe que o trem estava a 30 metros e a pedra caiu 4 metros à frente. E o trem, ele se aproxima em movimento uniforme. Movimento uniforme. Se é movimento uniforme, para o trem, tem uma curiosidade. Ele percorreu no total, se você analisar, o trem ele percorreu uma distância de 30, com a pedra caiu 4 metros à frente, ele percorreu uma distância de 26 metros. Para você achar a velocidade do trem, é a distância pelo tempo, que vai dar, no caso, 26 dividido pelo tempo da pedra caiu, foi 2 segundos, aí vai dar 13 metros por segundo. 13. Todos os três itens são corretos, então a alternativa certa vai ser letra E. Todos os itens são corretos. Aí o que é que vai acontecer? Dúvidas, tem que perguntar. Depois aí eu vou abrir uma brecha para dúvidas. Então tá bem claro aí, volta o vídeo, não conseguiu, refaz, eu estou sendo bem claro possível aí. Próxima questão, nós temos aí, ó, essa questão 4 aí, em geral, né, essa questão de brinquedo aí tem o seguinte, em geral, brinquedos como montanha-russa, em geral, brinquedos como montanha-russa, plataforma que despenca das alturas e similares, com queda livres ou sobe e desce desenfreando, são vetados a idosos, hipertensos e gestantes, né? Aí a questão diz o seguinte, o turbilhão de emoções, esse turbilhão de emoções despertado pode causar reações que vão além do aumento de adrenalina e são capazes de provocar lesões cerebrais. Uma plataforma de 100 kg que despenha das alturas a partir do repouso, em queda livre, atinge o ponto P com velocidade igual a 12. Velocidade igual a 12. Aí a questão, olha, então vamos para a questão aqui para a gente poder entender ela. Então, se a questão está dizendo que atinge o ponto P com a velocidade igual a 12, o que nós teremos que fazer aqui nessa questão? Primeiro, 01, realiza um movimento uniforme. Realiza um uniforme, nós sabemos que é queda livre. Quando se trata do conteúdo queda livre, foi dito 300 vezes já, movimento uniformemente variado. Então isso aí é falso. Percorre até o ponto P, uma distância de 7,2. Para você achar a altura, primeiro, já que eu tenho velocidade com altura, velocidade com distância, Torricelli. Foi a fórmula que adaptamos de Torricelli. V ao quadrado, que é igual a 2GH. Velocidade aqui, no caso, vai ser 12 ao quadrado, que é igual a 2 vezes 10 vezes a altura. Essa altura aqui, se você olhar, dá 144 dividido por 20. Essa altura vai dar exatamente 7,2 metros. Logo, a resposta certa é daqui. A terceira, desloque até o ponto P com a força resultante nula. Para nós acharmos a força resultante nula, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar, desenhar aqui vou tentar ver se eu consigo botar uma cor aqui branca para poder escrever em cima.
Nós temos aqui o seguinte, ó. Para nós respondermos isso aqui, o que é que vai acontecer nessa questão? Então, primeiro, para você achar a força resultante, nós temos que observar que a força resultante aqui nessa questão, a força que atua para baixo, quando o corpo cai em queda livre, ó, o corpo está caindo em queda livre, tá vendo? Você vai, no próximo estudo de dinâmica, vai entender que a força que atua é o peso do corpo. E o peso do corpo nada mais é do que a massa vezes a gravidade. Força, a massa do corpo é 100 vezes 10, essa força vai ser igual a 1000. E não nula. A energia cinética são cenas para os próximos capítulos, mas é bom ter uma noção já. Energia cinética será a fórmula mv ao quadrado sobre 2. Qual é a massa do corpo? 100. Velocidade, que ele chegou lá, foi de 12. Dividido por 2. Ali o resultado vai dar 100 vezes 144 dividido por 2. Aí vai dar 14.400 sobre 2, que dá 7.200 joules. A questão diz que é 1.140. Quantidade de movimento também é o próximo assunto. Depois de energia, nós vamos ter dinâmica, energia, impulso, quantidade de movimento. Mas é bom saber, quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Qual é a massa? 100. Qual é a velocidade? 12. Quem vai ser aqui quantidade de movimento? Dá 1.200. Aqui na unidade, a massa é dada em quilos e a velocidade em metros por segundo. Quilograma metro por segundo. A questão diz que dá 600. Certo? Então, deu para mais ou menos entender aí, né? A questão responder com conteúdo de queda livre, mas a gente aprofundou um pouquinho aqui, porque são conteúdos, alguns já viram, outros vão revisar ainda esse ano. Beleza? Vamos para a próxima questão aqui, para poder entender esse próximo assunto aí. Essa questão aí do gato, que é a quinta questão, né? Essa questão aqui, fala do gato aí, que é o seguinte. O gato, ele consegue sair ileso, né, de muitas quedas. Então, o gato consegue sair ileso de muitas quedas, né? Suponha que a maior altura que ele pode cair sem se machucar seja 3,2 metros. Desprezando a resistência do ar, pode-se afirmar que a velocidade do gato ao tocar o solo, de forma que o gato nada sofreu, é. Se o gato nada sofreu, beleza. Então, nós temos aqui o seguinte: gato nada sofreu. Então, ele deu o quê? Ele deu altura. Ele deu a altura. Vamos lá. Respondendo a quinta questão aí, temos o seguinte: o gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior altura que ele pode cair sem se machucar seja 3,2 metros. Então, desprezando-se a resistência do ar, pode-se afirmar que a velocidade do gato ao tocar o solo é. Uma aplicação direta aí, você pode observar aí, que nós temos, que é o seguinte: ele deu a altura que o gato se encontrava e pediu a velocidade ao tocar o solo. É uma aplicação de fórmula direta. Então, nós vamos ter aqui o seguinte: primeiro, velocidade, vem aqui para isso, né? V ao quadrado é igual aqui a fórmula de V ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes H. Para nós acharmos a velocidade, nós temos que pegar aqui 2 vezes gravidade, que é 10, e a altura, que no caso é 3,2. Fazendo a conta aqui, vamos multiplicar, deu 20, que vezes 3,2, que vai dar 64. A raiz quadrada de 64, vamos achar 8 metros por questão. Uma questão básica, tranquila de se resolver aí, certo? E nós iremos agora para a sexta questão. Então, a sexta questão aqui, nós temos
é bem parecida, não vou nem perder muito tempo com essa questão aqui. E essa sexta questão aí, nós temos que calcular praticamente o mesmo estilo de questão. Então, para responder a sexta, nós vamos ter aí o seguinte. Vou tirar essa câmera aqui para a gente poder fazer esse cálculo melhor. E para resolver a sexta, tem assim: provas de saltos com esquis, o competidor desce por uma rampa inclinada, ao fim da qual atinge uma velocidade de 28. Durante a descida, ele perde altura, que é potencial, e ganha cinética, né? Nesse caso aqui, ele deu a velocidade e diz que a gravidade é 10, que parte do repouso, né? E ele perguntou o seguinte: qual a velocidade máxima, né? Para ele chegar com a velocidade máxima. Então, deu a altura, deu a velocidade, né? E perguntou a altura dessa bendita rampa, a altura. Então, para nós acharmos a velocidade com altura, vem de Torricelli, de novo. É o inverso da outra, né? Na questão anterior, ele deu a altura e pediu a velocidade. Agora ele deu a velocidade e pediu a altura. A velocidade é 28. Olha que besteira, 28 ao quadrado, que vai ser igual a 2 vezes 10 vezes a altura. Quanto é 28 vezes 28 aí? Dá 28 vezes 28. Qual vai ser o resultado? 700 e quanto aí? 784. 8 vezes da minha 4, é isso mesmo. 784. 784, que vai ser igual a 20 vezes a altura. Quem vai ser a altura aqui? 784 dividido por 20. Essa altura será igual a 39,2 metros. Questão também tranquila de se resolver aí, certo? Sempre tem uma questão dessa aí para a galera acertar, ficar feliz pra caramba, né? Outra questão também básica que é essa questão daqui, nós temos aí o seguinte, só pensar um pouquinho depois. Então, nós vamos ter aí, para responder essa questão 7, arquivo. Deixa eu abrir aqui essa questão 7 para fazer um programa aqui. Essa questão 7 aqui, para nós resolvermos ela, nós vamos ter o seguinte. Primeiro, queremos calcular a altura de um edifício. Se uma pedra é deixada cair do seu topo, ela terá uma velocidade de 72. Só fiz essa questão aqui para chamar a atenção que o sistema internacional ele tem que ser levado em consideração porque a gravidade é em metros por segundo ao quadrado. Então, todo mundo sabe que 72 km por hora equivale a uma velocidade de quanto aí? De 20 metros por segundo. Aí ele quer saber quantos andares tem o edifício. Tem que saber a altura total. Então, se você olhar aqui, a fórmula é básica. V ao quadrado, já vimos isso, é 2 vezes G vezes H. Velocidade é 20. 20 ao quadrado, que é igual a 2 vezes 10 vezes a altura. Tem que fazer essa conta aí. Dá quantos? 400, que vai ser igual a 20H. Essa altura que ele caiu foi uma altura de 20 metros. Muda o que em relação ao anterior? Muda que agora é só fazer. Ó. Ele quer saber qual um andar. Claro que não precisa, né? Mas tudo bem. De igual a 2,5. 20 metros vão ser quantos andares? X. Na verdade, você vai pegar o 20 dividido por 2,5. Aí esse prédio vão ter 8 andares. 8. A alternativa é. Você vai observar aqui agora, dando sequência, essa parte está bem fácil, né? Estou ligado que todo mundo aprende isso tudo. Queda livre é o assunto mais fácil que tem. Só tem um problema, quando mistura queda livre, é uma questãozinha básica, que vai misturar queda livre e lançamento vertical para cima, mas não é difícil. Vai pensar um pouquinho, já já eu mostro para vocês essas questões aí. Para começar a entender agora essa questão do lançamento vertical para cima, né? O lançamento vertical para cima. O que é que temos desse lançamento para cima aqui? Né? Nós vamos ter aqui o seguinte, um lançamento para cima,
Você vai observar que nós vamos ter aqui o seguinte, esse lançamento, para se eu tirar essa câmera aqui para ficar melhor, visualizar melhor aqui a onda. Quando você lança qualquer objeto para cima, você vai observar a primeira coisa, que lá em cima, quando lançou para cima, no ponto mais alto ele tem que parar para voltar. Então, a velocidade no ponto mais alto é igual a zero. A trajetória é orientada para cima, logo contra a gravidade, né? O tempo que ela gasta para subir é igual ao tempo que ele gasta para descer. Eu quero chamar a atenção aqui de um detalhezinho disso aí só, né? Cuidado, porque muitas vezes ele lança o objeto de um prédio e ele chega até o solo. Aí nessa situação o tempo de subida não será igual ao tempo de descida. Na subida ele perde velocidade, que é contra a gravidade, retardado. Quando desce ele ganha velocidade, logo vai ser o quê? Acelerado. Algumas características importantes. O lançamento ocorre contra a gravidade, vai assumir um resultado negativo, que você está lançando para cima. A gravidade, todos nós sabemos que puxa para onde? Para baixo. Quando o corpo atinge a altura máxima, sua velocidade é nula, porque ele para lá e começa a descer. Tudo que a gente falou, durante a subida, o movimento é retardado e na descida vai ser acelerado. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Nós temos como gráfico desse movimento o seguinte, ó. Cuidado aqui, porque o pessoal pensa que é queda livre, não é, ó. Quando o corpo está subindo, a sua velocidade ela vai diminuindo. Se ele foi lançado com 40, ele vai 30, 20, 10, 0. Aqui dá um ponto mais alto aqui, ó. Velocidade negativa é no momento que ele está voltando. Então, quando está indo, a velocidade é positiva, quando está voltando, a velocidade é negativa. No movimento, nesse outro movimento aqui, deixa eu tirar essa câmera aqui para você. Veja só aqui nós temos velocidade, ela começa a 40 metros por segundo e vai diminuindo, 30, 20, 10 e 0. 0 no ponto mais alto, depois vai ficar menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Subida, descida. Aí nós vamos ter aqui o seguinte, quando eu tenho esse lançamento, as forças horárias também, como se trata de um movimento variado, né? Vamos usar as três fórmulas. Só que a fórmula está adaptada aqui. Aqui não tem distância, tem H, HO, VO vezes T. A aceleração que atua vai ser negativo. Por que negativo? Porque está contra a gravidade. Observe que a fórmula é bem parecida com o move, certo? A segunda fórmula que nós temos é a função horária da velocidade. Só vou mudar aqui, gente, ó. No lugar de A, é contra a gravidade. A aceleração vai ser o quê? Negativa. Você vai colocar menos G. Só que tem uma curiosidade importantíssima, que é uma das formas mais usadas. Nós sabemos que quando o corpo chega no ponto mais alto, a velocidade final dela é zero. Na altura máxima, a velocidade é nula. Se eu colocar zero aqui, eu estou admitindo que eu estou no ponto mais alto. Coloquei zero. Menos GT, quando eu passo para frente, GT positivo. Esse G está multiplicando, passou dividindo. Então, para você achar o tempo de subida, basta pegar a velocidade e dividir pela gravidade. Isso tudo foi adaptando. Caso você não lembre, na hora você pega a fórmula de Voigt e faz as operações necessárias. A última fórmula, que é a equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V ao quadrado mais 2A delta S. Nós sabemos que a aceleração é negativa, menos G, e aqui delta S que é H. Só que nós sabemos que, de novo, ó, como na altura máxima a velocidade é nula, colocando zero aqui, ó, eu estou admitindo que eu estou no ponto mais alto. Esse 2GH, quando eu passo para frente, ele vem o quê? Positivo. Para você achar a altura, o 2G está multiplicando, eu passo dividindo. Essa fórmula é batizada como altura máxima. Então o assunto se resume nessas fórmulas aí. Vou mostrar como é que se resolve essas questões. Primeiro aqui nós temos essa questão 8. Então, essa questão 8 aí, que nós temos aqui, deixa eu tirar essa câmera aqui para não ficar em cima da questão 8. Então, você vai observar o seguinte, resolvendo essa questão 8 aí,
veremos a seguinte situação. Questão 8 nós temos, né? Para fazer ela aí, é bem tranquila. E a questão 8 tem assim: um objeto, se o corpo é lançado verticalmente para cima, né? Livre da resistência do ar, nas proximidades da superfície da Terra, é correto afirmar que esse corpo, de novo, ó, descreve trajetória parabólica. Não, 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 não. Trajetória nós vimos que é vertical. Parabólica, vamos ver que é um lançamento oblíquo. Quando um goleiro chuta uma bola, recebe uma trajetória parabólica. A aceleração é nula. A altura máxima. Não, 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 não. O que é nulo lá em cima é o quê? Velocidade. Vou descrever, a velocidade que é zero. A trajetória não é parabólica. A trajetória vai ser a trajetória o quê? Vertical. Pega a visão aqui. A velocidade nula ao atingir a altura máxima. Matou. Verdadeiro. Realiza enquanto sobe um movimento variado com velocidade crescente. Na subida, o movimento é retardado, ele perde velocidade. E na descida, ele inverteu aqui, ó, velocidade decrescente. Quando ele desce, o movimento vai ser acelerado. Então, essa questão daí foi bem tranquila. Para nós respondermos agora a próxima, vamos ver qual é a próxima questão aqui agora. Nós teremos o seguinte: para responder essa próxima aqui, nós teremos o seguinte, aí vem um cálculozinho, né? Para responder esses cálculos aqui, nós temos aqui o seguinte, a questão agora que vai ser a questão de número 9. Já pode começar tentando aí, que eu sei que muitos já consegue fazer essa questão 9 tranquilamente. Essa questão 9 aqui, deixa essa câmera aqui só. Essa questão 9 aqui, nós temos o seguinte: um projétil é lançado do solo verticalmente para cima com velocidade 40. Ele deu a velocidade ali que é 40 metros por segundo, em um local onde a gravidade é 10. Ele quer saber qual a velocidade dele. Primeiro, quando ele é lançado com velocidade de 40, duas formas logo é importante fazer, logo que normalmente responde as questões. Tempo que ela gasta para subir, é só pegar o VO sobre G. A velocidade que ele foi lançado foi 40 em 10, ou seja, vai dar 4 segundos. Se ele gastou 4 segundos para subir, ele vai gastar 4 segundos para descer. O tempo que ele gasta total é 2 vezes o tempo de subida. O tempo total que ele gasta será igual a 2 vezes 4. O tempo total vai ser 8 segundos. A altura máxima no lançamento vertical, eu recomendo logo essas três fórmulas fazer sempre, que vai ser igual a VO ao quadrado dividido por 2G. O VO que ele foi lançado foi de quanto aí? Ele foi lançado com uma velocidade de 40, né? Que vai dar, no caso, 40 ao quadrado dividido por 2G. Então, se é 40 ao quadrado sobre 2G, o que é que vai acontecer aqui? Para nós acharmos essa velocidade aqui dele, nós vamos ter aqui, ó, aplicando a fórmula ali, vai dar 40 ao quadrado dividido por 2 vezes 10, dá 1.600 dividido por 20, que vai dar, na verdade, 80 metros. A velocidade média desenvolvida pelo projétil é igual a 40. Observe que ele percorreu 80 metros para ir em 4 segundos. A velocidade não dá 40. Se fosse fazer velocidade média, era pegar a distância que ele percorreu pelo tempo que ele gastou. Ele percorreu 80 metros para subir 4 segundos. A velocidade média dele, se for levar em consideração, dá 20 metros por segundo. O tempo gasto para atingir a altura máxima seria o tempo de subida, que seria 4 segundos. O projétil atinge uma altura máxima de 80, foi o que nós achamos, em 4 segundos. Verdadeiro. A altura máxima é 160, não é 80. E o projétil permanece no ar durante 4, que seria o tempo total.
O tempo total seria, no caso, 8 segundos, que é 4 para subir e 4 para descer. Temos aí como alternativa certa a 0,3. Né? Para fazermos então a próxima aí agora, vamos brincar com a próxima aí. Essa próxima aí, nós temos aí o seguinte, questão boa aí de avaliação, uma questão dessa aí. Então, essa questão 10 aí, aqui, deixa eu abrir aqui essa questão 10 aqui para fazer no programa. E a questão 10 aí que nós temos é o seguinte, se você observar a décima aí, uma pequena esfera é lançada a partir do solo com velocidade de 20. Mesma coisa anterior. Eu recomendo logo, ó, com calma, você vai logo aí. Ó. Primeiro passo. Tempo de subida. Qual é a fórmula do tempo de subida? Né? O tempo de subida é VO sobre G. Então, nós temos aqui tempo de subida. Você pega VO e divide pela gravidade. Ela percorre no total 20 metros, a velocidade é 20, em 10, que é a gravidade. O tempo que ele gasta para subir é 2 segundos. O tempo que ele gasta total é 2 vezes 2. Que é 2 segundos para subir, 2 segundos para descer, totalizando 4 segundos. A altura máxima que ele gasta, que ele percorre no caso, vai ser igual a VO ao quadrado dividido por 2 vezes G. VO, no caso, vale 20 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10, que vai dar 400 dividido por 20, que vai dar igual a 20 metros de altura. A esfera está descendo no instante 1,5. Aí você vai observar. Se ele gasta, galera, 2 segundos para subir, como é que o 1,5 está descendo? Então ele está subindo, ele sobe 2 segundos. Para descer, gasta mais 2. Então, de 0 a 2 segundos, ele está subindo. De 2, alguma coisa até 4, ele está descendo. Então, é falso. A altura máxima alcançada pela esfera é igual a 40. A altura máxima é 20. O movimento de subida da esfera é acelerado. Nós já vimos que quando ele sobe, o movimento é retardado. A velocidade da esfera, 4 segundos após o lançamento, é igual a 0. Não. A velocidade é 0 na subida. Ele gasta 2 segundos para subir e não 4 segundos. A esfera encontra uma altura de 15 metros. No instante 1, quando ele dá o tempo e pede a altura, aí que vamos usar uma fórmula a mais, que é aquela fórmula maior das posições, né, que nós vimos. H igual a HO mais VO vezes T menos GT ao quadrado sobre 2. Essa altura, ele foi lançado do solo, a altura inicial é 0. Nós temos que VO vale 20, vezes o tempo, que no caso ele quer no instante de 1 segundo, menos 10, vezes 1 ao quadrado sobre 2. Essa altura vai ser igual a 20 menos 5. Essa altura vai dar 15 metros. Essa questão se torna verdadeira letra E. Mas para eliminação, se você fizer essas 3 contas aqui, você já eliminava. Então, eu recomendo, toda vez que tiver lançamento vertical para cima, que se calcule o tempo de subida, o tempo total e a altura máxima. Beleza? Vamos ver aí a próxima questão aqui, a 11. Questão boa também, cai muito em vestibular essa questão 11. Essa questão 11 aqui, nós temos aqui o seguinte. Essa questão 11, ela tem aqui o seguinte. Vamos lá. Um garoto lançou uma bola para cima e observou que ela retornou à sua mão, mantida a mesma posição, 2 segundos após o lançamento. 2 segundos. Então, quer dizer que a bolinha foi e voltou, gastou 2 segundos. Quer dizer o que é isso? Logo para começar a questão. Se ela gasta 2 segundos, quer dizer o quê? Que ele foi 1 segundo para subir e 1 segundo para descer. A questão pergunta qual a altura máxima, né? Qual a altura alcançada pela bola, altura máxima. Então, se eu sei o tempo de subida, né? Nós temos que observar o seguinte.
Tempo de subida é um segundo. Então, tempo de subida, nós sabemos que a fórmula vai ser o quê? VO sobre G. Né? Se nós sabemos aqui que o tempo de subida é esse aí, então, olha, vou até fazer maior essa questão. Olhe para a questão de prova. Esse marca aqui, ó, 2 segundos. Deixar bem claro aqui, 2 segundos. Está aqui bem, ó. Deixar só em destaque aqui, ó. O 2 segundos, questão de prova, isso aqui, 2 segundos. Eu gastei um para subir e um para descer. Então, veja só, quem vai ser o tempo de subida? O tempo de subida dele, no caso, será igual, se nós observarmos a fórmula do tempo de subida, o tempo de subida vai ser o quê? VO sobre G. Questão simples que eu quero que todo mundo acerte aqui, ó. Tempo de subida, ele já deu, né? E um segundo para descer. Um segundo. VO eu quero achar, dá para achar aqui agora, e o G que é 10. Podemos afirmar que VO ele vale 10 metros por segundo. Como é questão de saber a altura que ele alcançou, que é chamado de altura máxima, só era chegar a VO ao quadrado dividido por 2G. O VO que nós vimos ali que é 10 ao quadrado sobre 2 vezes 10, que vai dar 100 dividido por 20, que totaliza o valor de 5 metros de altura que essa bola subiu. Alternativa certa, letra D. Bem fácil aqui de resolver, certo? Deixa eu botar o normal aqui agora, para responder a próxima questão. Essa próxima questão aqui, essa questão aqui tem uma parecida. Eu mudei o tempo lá, na atividade que vai ter para você fazer no link aí. Lá eu mudei, acho que eu botei foi 1 segundo. Se é 1 segundo, é meio segundo para subir e meio segundo para descer. A maneira de resolver, ela vai ser igualzinha. Então, quero ver quem vai errar essa questão lá na atividade. Para responder a próxima aí, nós temos aqui o seguinte. Essa próxima aqui, que é o seguinte. Nós temos que observar, a maneira de resolver é bem parecida, essa questão 12 aqui. Para fazer essa questão 12 aqui, nós temos o seguinte. A 12 é a maneira de resolver, só que ao inverso da anterior. Deixa eu pegar essa câmera e colocar aqui em outro lugar. Tem assim, ó. Uma ginasta de cama elástica precisa planejar cada movimento que será realizado enquanto estiver em voo. Para isso, ele gostaria de calcular de quanto tempo irá dispor para realizar cada movimento. Desprezando-se a resistência do ar e sabendo que a altura máxima é 5, ele deu altura e perguntou o tempo de voo, que é o tempo total. É o contrário da questão anterior. Contrário. Vou deixar aqui marcado a altura, que é 5, tá vendo aqui do ladinho? O que é importante aqui é essa altura aqui, ó, que é 5. Aí ele deu a altura e pediu o tempo. Então, se ele me deu a altura, presta atenção, a altura ele me deu com a altura máxima. Se eu já tenho essa altura, a fórmula vai ser VO ao quadrado sobre 2G. Essa altura vale 5. O VO ao quadrado, que vale, no caso, para a gente, eu quero achar 2 vezes 10 que dá 20. Olha como é bem parecida com o anterior. VO ao quadrado é igual a 100, até o número deu igual, né? Raiz de 100, o VO dele, no caso, é 10 metros por segundo. O tempo que ele gasta para subir é VO sobre G. VO, no caso, é 10 dividido por 10, que vai dar 1 segundo. Quem vai ser o tempo total? É 2 vezes 1, que vai ser igual a 2 segundos, que é o tempo de subida mais o tempo de descida, que vai ser, no caso ali, 1 para subir, mais 1 para descer. Então, essa questão aqui, bem fácil de resolver aí, ó. Deu para se ligar aí? Então, por que 2 segundos? 1 segundo que ele gastou para subir, mais 1 segundo que ele gastou para descer. Respondendo a questão 13 agora, essa questão 13 tem uma curiosidade, questão boa essa questão 13 aí. Essa questão 13, que é o seguinte, ó.
essa questão 13 aí, para resolver ela, observe que ele não foi lançado de uma altura do solo. Então, o tempo de subida agora não vai ser igual ao tempo de descida. Então, cuidado com ela, que isso é um tipo de questão que é pegadinha pura. Então, essa questão daqui é uma questão tranquila, mas cuidado com ela aí, que ela não é difícil de fazer, mas tem que usar a cabeça um pouquinho nela aí. Então, vamos lá. Respondendo essa questão 13, do alto de um prédio, então nós temos aqui um prédio que ele tem 12,8 de altura. Lança-se verticalmente para cima um objeto com velocidade de 12. A altura máxima. Então, porque assim, nós temos uma altura, que nós achamos pela fórmula, que você já viu. A altura máxima que ele atinge é dado por V ao quadrado sobre 2G. O VO nesse caso aqui, ele vai ser 12 ao quadrado dividido por 2 vezes 10. 144 dividido por 20, a altura que ele atinge é a altura de 7,2 metros. Só que ele já tinha uma altura de 12,8 do prédio. A altura que ele alcançou em relação ao solo, que ele pergunta, será uma altura de 20 metros. O tempo gasto pelo corpo para atingir a altura máxima é 1,2. Tudo bem, esse tempo é o tempo de subida. VO sobre G, que vai ser 12 dividido por 10, que é 1,2 segundos. Então, essa questão daqui é falsa, que a altura é 20, tem que somar com o que ele já tinha. Esse 2 é um item verdadeiro. O tempo do lançamento até o retorno. Agora é o seguinte, vou até fazer de vermelho aí para chamar a atenção. Nós sabemos que quando o corpo é lançado para cima, ele é lançado para cima aqui, ó. Quando ele é lançado, ele sobe. A velocidade lá em cima se torna igual a zero e ele faz o quê? Ele desce. Ele sobe e desce. Nesse caso, subiu, desceu. Lá em cima, a velocidade dele é zero. Para saber o tempo de subida, nós sabemos que é essa forma. Mas eu não vou dizer que o tempo de descida também é 1,2, porque ele vai descer até o solo. Mas devido ao fato de lá em cima ser zero, eu vou pedir emprestado a fórmula de queda livre. O tempo que ele gasta para descer coincide com a fórmula do tempo de queda, que vai ser raiz de 2H sobre G. Vou pegar emprestado aqui essa fórmula. Ó. Tempo de queda vai ser raiz de 2H sobre G. Quem seria para a gente o tempo de queda, na verdade, isso aí? O tempo de queda, aplicando essa fórmula aqui, nós vamos achar tempo de queda será raiz. Qual foi a altura total? 20 metros lá em cima? 2 vezes 20 sobre 10, que vai dar raiz 40 por 10, dá 4, que vai dar 2 segundos. Logo, 2 segundos, não é? Ô Ramon, sim, 2 segundos. É a descida dele. É a descida. Como nós temos 1 segundo aí, 2 segundos, 1,2 segundos dá aqui mais 1,2 da subida, o total dele será 3,2 segundos. A questão diz que o total é 3,2, verdadeiro. De verde aqui para tentar a próxima. O objeto atingiu o solo com velocidade de 12 em módulo. Essa velocidade dele, você vai pegar V igual a VO menos GT. A velocidade que ele saiu foi 12, gravidade é 10, o tempo que ele gastou foi de 3,2. Aqui vai dar 12 menos 32, no caso aqui vai ficar menos 20. É a velocidade que ele atinge no solo, 20 metros por segundo. Aí essa daqui vai ser falsa. Ficou 2 e 3 são corretas, alternativa C. Então, observe que são questões que são aplicações diretas, né?
Para você verificar essa próxima questão aqui agora, nós temos um gráfico aí que envolve ela. Então, nós temos aqui o seguinte, para responder a questão, a última aqui dessa vídeo aqui, fiz uma questão de cada, parecia, para não ter dúvida depois aí, né? Para responder essa 14 e última questão aqui, nós teremos o seguinte, a 14 está relacionando o gráfico, né? E lá no movimento variado, nós vimos que toda vez que eu tiver gráfico, a área da figura vai servir para alguma coisa, né? A área da figura vai servir para alguma coisa. Então, nesse caso aqui, eu acho que essa área aqui vai me ser útil quando tem gráfico, né? Se você analisar essa questão daí, eu tenho a velocidade de um foguete lançado verticalmente a uma base espacial variou nos primeiros instantes do lançamento de acordo com a representação gráfica. Uma análise do gráfico permite considerar. Aqui, observe que as velocidades que esse gráfico assume aqui é tudo acima do eixo, ó. Tudo acima do eixo. Só velocidade positiva. Aí o pessoal pensa que o foguete sobe aqui, desce aqui, não. Descida do foguete estaria representado na parte inferior, abaixo da origem. Então isso aqui tudo, esse gráfico todo aqui, ó, representa o momento que ele está subindo. Porque o gráfico da velocidade, eu coloquei lá na explicação, seria o seguinte, ó, aqui representa a subida, aqui representa a descida, subida e descida. Então a parte superior aqui é a subida. O movimento do foguete foi uniformemente desacelerado durante todo o movimento de subida. Aí no caso, desacelerado, né? O movimento, aqui ele teve uma pequena aceleração, depois teve um retardamento, dá para ver pelo gráfico. A aceleração média do foguete, tem que usar aqui, é 10, que é movimento vertical. A altura do foguete, né? No instante, faltou estudo aqui, 12 segundos seria, o foguete encontra a altura de 7.200 metros. Como aqui representa a parte de cima do foguete, a subida, é um triângulo. No instante 12 aqui, que seria 12 segundos, que faltou aqui no instante 12 segundos. Como é um triângulo, tem que calcular triângulo e triângulo aqui, ó, dois triângulos. Então, delta S1 é base vezes altura. Delta S1, a base ali é 12, a altura ali que dá 0,6, que dá, na verdade, 600, dividido por 2. Delta S1 ali, se for fazer a conta certinho, dá 7.200 por 2. Delta S1 daria 3.600 metros. A questão diz que é 7.200. O foguete retornou ao ponto de partida no instante 72 segundos. Faltou aqui na tabela. Não é não, porque aqui é o ponto mais alto. Certo? Que tudo representa a parte de cima do foguete. A altura máxima de 0 a 7,2 é a distância que ele percorreu até o ponto mais alto. Então, para você fazer essa altura máxima do foguete, você vai fazer o triângulo todo. E o triângulo todo ali, ó, delta S é igual a base vezes a altura sobre 2. Delta S, qual é a base aqui? 72. Multiplicado por 0,6, que é a altura. Eu vou fazer direto a conta aqui, porque ele quer a resposta em quilômetros. Aqui vai dar no total, ó, 6 vezes 2 dá 12, 42 e 1, 43. Dá 40. Se você abrir 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 7, 42 e 1, 43. 3 igual a 2 dividido por 2, que vai dar um resultado de 21,6 quilômetros. Esse é o resultado aí dessa questão. Então, no mais aí, respondi aí 14 questões. Eita, questão pra caramba. Vai seguir um link aí embaixo, onde você agora deverá responder 10 questões
que vai valer ponto. Cansei, né? Fiz 10, bem parecido. Então tem 10 questões também no mesmo estilo aí, para você tentar fazer aí e acertar as 10 e pontuar no máximo possível aí. Certo? Prazer e até a próxima.